Será que você realmente sabe o que é um transtorno de personalidade? Entenda que a ciência convencional, a neurociência que eu estudo, ela apenas explica o que acontece e como acontece. Porém, ela tem dificuldade de entender a causa de transtornos de personalidade como as que eu vou falar hoje: a psicopatia, a sociopatia e o narcisismo. Eu vou dar a você a oportunidade de diferenciar estes três transtornos de personalidade e vou compartilhar com você a causa, que não é física, é metafísica e eventualmente espiritual. Se você quer conhecer esta nova abordagem baseada em experiências terapêuticas, fique comigo até o final deste vídeo. À luz da ciência convencional, os transtornos de personalidade eles são estudados baseados em comportamentos, mudanças de humor, mudanças hormonais, na expressão dos neurotransmissores e na ativação ou inibição de determinadas áreas do cérebro. Acontece que se você for tratar estes transtornos com medicamentos alopáticos, você acaba exacerbando o doente. Ou seja, você ao invés de ajudar, você acaba prejudicando. Eu não vou dizer que eventualmente um transtorno de personalidade não possa ser medicado de forma alopática, porque há alguns casos em que o prejuízo social é muito grande, mais para o bem social do que do próprio medicado, que na verdade nada é beneficiado com esses medicamentos. A ciência convencional, ela estuda o que acontece, como acontece, porém ela tem dificuldade de entender a causa, aquilo que verdadeiramente gerou estes transtornos. Ela trata essas causas como simples teorias, porque justamente pelo fato delas serem metafísicas, elas não serem fáceis de serem interpretadas através do método científico. Porém, eu quero compartilhar com você a causa desses três transtornos de personalidade. Eu já falei aqui do transtorno de borderline, que eu deixo o link abaixo na descrição desse vídeo. E vou falar de outros transtornos em vídeos posteriores a este. E nós vamos tratar desses transtornos à luz da neurociência, porém focados em metafísica, e não podemos deixar de falar do aspecto espiritual que envolve esses transtornos. Porque na maioria dos casos, portadores desses transtornos eventualmente trazem isto de vidas passadas. E você vai entender. Nós não estudamos nenhum transtorno mental, emocional ou mesmo físico sem levar em consideração a multidimensionalidade do ser. Nós tratamos em nossos atendimentos terapêuticos o paciente de uma forma holística, focado no metafísico. O que é o metafísico? É a maneira como você interage com o mundo, como você interage consigo mesmo, como você interage com o outro. E isto pode se dar de forma mental, emocional, energética ou mesmo física. Eu quero compartilhar com você que existe uma inteligência superior àquela presente no corpo e que permite você tomar decisões fora do contexto bioquímico. É o que nós chamamos de inteligência superior. Em minha vivência como espiritualista, eu tenho presenciado que, de fato, os espíritos, eles continuam manifestando emoções e inteligência
mesmo quando não estão utilizando um corpo físico. Isto significa que a inteligência, as emoções, os pensamentos e a energia fluem independente de estar se manifestando em um corpo físico. O que difere um sociopata de um psicopata? Vamos lá. O sociopata, ele possui uma área do cérebro chamada amígdala, que está relacionada ao sistema límbico e emocional, muito exacerbado. Ou seja, ele é aquele que se move por impulso. Quando um sociopata comete algum crime, ele é facilmente rastreado e pego, porque ele é movido por emoções. São reações extremamente agressivas, porém que deixam rastros, porque suas atitudes se deram de forma passional. Já um psicopata é diferente. Exatamente a área do cérebro que é mais ativada num sociopata, ela é a menos ativada num psicopata, que é a amígdala, que é responsável pelo emocional. O que significa que um psicopata, ele praticamente não demonstra sentimentos, remorso, o que faz com que ele planeje de forma meticulosa seus crimes, não deixando rastros, não deixando qualquer prova que possa imputá-lo. E um narcisista? Já o narcisista, ele possui essa amígdala, essa amígdala somente ela é exacerbada quando a emoção lhe é favorável. Quando ela não é favorável, ela é inativa. O que faz um sociopata? Um sociopata ele surge de um ambiente, na maioria das vezes familiar, violento, agressivo. São crianças que foram muito maltratadas na infância, a ferro e fogo. Possuíam pais violentos, eventualmente pais muito agressivos. Então essas crianças sofreram abuso físico, moral e emocional muito grande, de modo que elas se tornaram rebeldes, ou seres que eventualmente não possuem paciência diante de determinadas situações. Elas aprenderam a ser violentas dentro da própria casa, na maioria dos casos. Em alguns casos, esse sociopata ele traz esses traumas de vidas passadas. Então, ele é aquele indivíduo pavio curto ou fio desencapado, digamos assim, e extremamente perigoso, porque a sua amígdala cerebral vive em constante atividade de alerta, de ataque ou fuga. E o psicopata, por outro lado, ele aprendeu a desenvolver um mecanismo de colocar o seu emocional inativo. Ou seja, justamente para não ter que enfrentar a dor emocional. Certamente que um psicopata trata-se de alguém que tem essa dor psico-alma, ou seja, ele carrega uma dor profunda na alma e que ele não tem o menor interesse em exacerbá-la, ou seja, então ele prefere ocultar completamente. Ele aprendeu a sobreviver sem o emocional. O que faz desses indivíduos extremamente racionais, frios, calculistas. Trata-se, de fato, de um caso mais complexo de cura. A única forma de curar um psicopata é atuando diretamente no plano espiritual. É o único local através do qual você consegue acessar o espírito desse ser ou dar a ele a oportunidade de
reconhecer o mal que está fazendo a si mesmo e as consequências deste mal à sociedade. E o que dizer de um narcisista? O narcisista trata-se de alguém que foi muito criticado, desmerecido na sua importância, no seu valor, na sua capacidade. Eventualmente tiveram pais muito rígidos em relação ao estudo, à educação, desvalidaram suas capacidades intelectuais, sua capacidade de conquista. Frases como "você nunca vai ser alguém na vida", frases como "você é incompetente, você não é capaz". Isto desenvolveu nesses seres uma tendência a querer provar a todo custo a sua capacidade. São indivíduos que de fato possuem uma autoestima muito baixa, um alto valor muito baixo. O narcisista, ele aprendeu a desenvolver uma personalidade paralela àquela sofrida na infância, a fim de se provar, a fim de se validar, a fim de ser reconhecido e aplaudido. É uma espécie de empoderamento no ego, no orgulho, na vaidade. Algumas pessoas pensam que o narcisista possui uma autoestima muito elevada, porém não é verdade. Tanto é a sua necessidade de se mostrar grande, de se mostrar superior, de se mostrar acima dos demais. Veja que esses transtornos de personalidade estão todos relacionados a traumas. Não necessariamente da infância, embora a maioria deles tenha origem na infância. Mas é muito comum trazerem, os genes relacionados a esses transtornos de vidas passadas. Eu já citei em frases em vídeos anteriores que a nossa herança genética ela tem uma ligação diretamente com o karma, ensinado na antiga Índia. De fato, nós herdamos os desafios que precisam ser superados de nossos antepassados, como de nossas vidas anteriores. E como resolver questões relacionadas à sociopatia, a psicopatia e o narcisismo? Veja que esses 3 transtornos são transtornos muito arraigados na alma, na psique de seus portadores, e que a única forma eficaz de resolver situações deste tipo é através de uma técnica chamada apometria. A apometria, ela é uma técnica terapêutica desenvolvida por um médico chamado Dr. José Lacerda de Azevedo, que consiste em visitar o inconsciente do indivíduo a fim de detectar a causa primordial, de curar a sua relação com os envolvidos naquela trama que deu origem àquele trauma. Um exemplo disto é você ir no passado desse psicopata, seja nesta vida ou numa vida anterior, e revivenciar as cenas relacionadas àquele evento que gerou aquele trauma. Pode ter sido na infância, pode ter sido um trauma ligado à tortura. Então você pega os indivíduos envolvidos naquela trama, você cura todas as pessoas que estavam relacionadas àquele processo e cura, Existe um trabalho que é feito de apagar a memória que gerou esse trauma na psique deste indivíduo, libertando-o completamente do sofrimento que gerou este trauma. Isto é possível. E existe uma outra técnica terapêutica, que são as câmaras de cura arturianas,
que isso vai ficar para uma outra oportunidade, nós podemos compartilhar como são efetuadas essas curas. Não são diferentes das curas realizadas pela apometria. Libertar alguém de um trauma, de uma situação muito dolorosa, às vezes você consegue observar as funções neurológicas deste indivíduo completamente modificadas. Você consegue ver o antes e o depois. Esta pessoa passa a ter as funções neurocerebrais reajustadas, as áreas do cérebro que se encontravam prejudicadas, elas voltam a funcionar de forma normal. E o indivíduo passa a gozar novamente de uma vida como se nada tivesse acontecido. Para concluir, eu quero compartilhar com vocês que não existe estudar o ser humano somente sob o ponto de vista físico, estudar somente substâncias e o que esses ativadores e inibidores dos neurotransmissores. É fundamental entender a coisa de uma forma um pouquinho mais ampliada. Estudar a causa é a oportunidade de trazer uma nova luz ao conhecimento e à cura. Gratidão, Shalom.